8h11 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Para você que acompanha a gente nas redes sociais, né? Também daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast. Amanhã, parte da entrevista estará no Jornal Folha da Manhã impresso. Como diz o Aloysio Abreu Barbosa, não dá para colocar tudo. Quem entende de jornal aqui é Cunha também, né? O Sérgio Cunha. Teria que ser um livro. Mas são 2 horas de conversa, então, mas as partes importantes na edição impressa do Jornal Folha da Manhã, amanhã, bem cedo, aí nas bancas e nas casas dos assinantes. E nós voltamos com o Folha no Ar. Campos tem agora 17 graus. Máxima para hoje de 26, com tempo bom, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense. Agora tem um consórcio do Cicobi Fluminense que está fantástico. Aproveite aí para você conhecer. São 8h13, programa de hoje. Nós estamos conversando com o professor Vainer Teixeira, vereador licenciado, justamente para assumir essa secretaria, como disse aqui um comentário aqui, aliás, tem vários comentários, daqui a pouco tem pergunta, também tem pedido aqui para o senhor, Vainer. Vamos fazer até o final do programa o que der, o que for possível aqui, nas redes sociais, e é secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital. Para entrar nessa área da sua pasta, Vainer, eu vou trazer uma pergunta muito minha, assim, mas é o que eu vejo muito nas ruas, as pessoas comentando. Vai demitir todos os RPAs? São 8 mil, 10 mil, que seja. Vai ter que demitir todo mundo? Esse tal de termo de ajustamento de governo, esse tag do TCE, foi a pior coisa que aconteceu com Campos? Ou não é isso tudo? Tem alguma coisa de boa nesse processo? Bem, primeiro é preciso ser dito, né, da importância dessa mão de obra na prestação de serviço ao munícipe. Então é indiscutível que parte dessa mão de obra ela presta serviço na ponta e ela complementa a aplicação das políticas públicas, né? Portanto, ela é necessária, sem ela a gente não conseguiria efetivamente prestar o serviço à população. A verdade é essa. O RPA. O RPA. Sem o RPA, a prefeitura para? Para, com certeza. Por isso que, se por um lado eu constato isso, por outro é preciso ser dito que é uma forma de contratação feita há mais de 3 décadas, portanto há mais de 30 anos, que está à margem da lei, porque é isso que o TCE assumiu como posição. Até abril de 2023, o TCE entendia o RPA como contrato nulo. A própria Justiça Trabalhista entendia como contrato nulo, né? O que se discute é isso, é o caráter legal deste contrato. E na gestão pública, você só pode fazer aquilo que a lei determina, aquilo que a lei define, né? Você não pode estar à margem da lei. Então, embora tendo sido uma forma de contrato usada ao longo de 30 anos, é preciso que se diga que foi uma prática, é uma prática que não gera nenhum tipo de estabilidade. Não gera estabilidade previdenciária, não gera estabilidade financeira, não gera nenhum tipo de estabilidade trabalhista que o trabalhador precisa ter e que a legislação protege. Então, o que se está efetivamente entendendo agora é exatamente aquilo que toda a sociedade já entendia, não é? Muitas vezes a gente ouvia dizer que o contrato de RPA era um contrato de exploração, não é? E é nesse sentido, porque não gerava
a segurança necessária. Então, com esse entendimento do TCE, a partir de uma auditoria feita, a partir de 2021, houve um acórdão, e esse acórdão, então, determinou que em 6 meses, eu estive aqui, inclusive, falando isso com você, todos os RPAs deveriam, naquele momento, em 6 meses, serem desligados. Então, houve esse entendimento, essa decisão por parte da Procuradoria do município, sob a orientação do prefeito e com a nossa participação, Secretaria de Administração, de um pedido de um ajustamento de gestão, que é o TAG. Então, nós conseguimos tornar aquilo que era 6 meses, 2 anos. É um prazo curto, mas que foi muito importante naquele momento, lá em 2023, que a gente ganhasse para fazer um levantamento real de quais são as necessidades do município em relação à mão de obra, além dos servidores públicos concursados e estáveis que nós temos. Isso foi feito, nós estamos implementando. Lá atrás eu já havia anunciado aqui também, em primeira mão para você, a importância da gente buscar essas formas de solução. São basicamente 3. Então, nós vamos cumprir o TAG, né, o termo de ajustamento de gestão, com 3 formas, indicada pelo próprio órgão de controle, pelo TCE. Um deles é a reforma administrativa, foi feita, está sendo implementada. Uma outra forma é a forma do concurso público, também está sendo feita. Nós já fizemos 3 concursos públicos e agora, na última semana, o prefeito anunciou aquele que será um dos concursos mais robustos, um dos maiores concursos da história de concurso da Prefeitura de Campos. Eu tenho lá uma comissão que tem se dedicado à historiografia dos concursos públicos, um trabalho belíssimo que está sendo feito pela minha equipe, a história dos concursos públicos do município de Campos, para chegarmos a esse momento que o prefeito anuncia, o concurso público da educação. Então, isso é mais um dos instrumentos postos pelo TCE como forma de cumprimento do TAG. E, por último, não menos importante, a terceirização. Né? Então, o que eu posso lhe assegurar é que, a partir dessas 3 formas, nós estaremos, então, cumprindo o TAG, que é o TAG do RPA, que é um dos problemas, no meu entendimento, como gestor público, um dos maiores problemas do município de Campos, porque ele acabava atingindo também toda a sociedade, porque não são só pais de famílias, é mercado consumidor. Então, é um mercado consumidor que muitas vezes não tem as garantias no consumo que todo trabalhador precisa ter. E, portanto, quem perdia também era o comércio, a área de serviço, porque você tem um grupo muito expressivo no mercado de trabalho, mas não formalizado. Né? Então, hoje, assim, o município, eu sei que é muito difícil, sei que é um pouco angustiante, mas para mim está muito claro que era uma questão que Campos tinha que superar, não é? Que é esta forma de contratação. Então, esta terceira fase, terceirização, ela também começa a acontecer agora. Nós vamos começar a terceirização pela educação. Então, este semestre, nós soltamos o concurso da educação, que está bem adiantado. Espero que vai ter um momento oportuno para a gente conversar mais especificamente sobre ele, mas está bem adiantado. É um trabalho, é um processo que está completando agora no segundo semestre 2 anos de estudo. Então, o planejamento de um concurso é muito importante para que ele dê certo. Você veja que nós fizemos 3 concursos, todos concursos bem amadurecidos, e graças a Deus, com o concurso é muito falado, é porque dá problema. Né? Então, ou tem adiamento, ou tem aquela... Então a gente faz com muito esforço para que todos que façam o concurso tenham a segurança de fazê-lo e poder se beneficiar do resultado dele, né? Que aconteceu com esses 3. Como eu lhe disse, o último cargo, que é o de auditores fiscais, nós estaremos chamando na próxima semana, e se Deus quiser, ainda no mês de agosto, tomarão posse. Então, assim, eu acho que é o prefeito, de novo, cumprindo um compromisso de retomada dos concursos após 12 anos sem concurso. Né? Então, a terceirização em seguida, eu ainda não posso
precisar, nós estamos finalizando os estudos também numa parceria, sempre envolvendo a Procuradoria, uma parceria com a Secretaria de Origem, né, como aconteceu com os outros 3 concursos, acontece agora com a Secretaria de Educação, inicialmente com Marcelo Feres, secretário, agora com a Tânia, né, que é a secretária da pasta, com suas equipes. Então é um trabalho primoroso que a gente espera estar colocando a serviço da população. Será um grande concurso, acho que teremos uma boa concorrência, né? A gente tem a intenção de fazer um concurso simples no sentido sem complicá-lo, né? Simples, mensurando realmente, tendo a capacidade de mensurar especialmente o cognitivo de cada candidato, mensurar, escolher os melhores, né? Simples no sentido de cumprir um prazo, né? Da transparência, porque também é muito importante, né? E nesse sentido a gestão de pessoas está se esforçando por demais. Então o TAG, ele nos consome muito e ele justifica um pouco o que você colocou anteriormente da separação da antiga Secretaria de Administração e Recursos Humanos em 3 secretarias, né? Então nós temos hoje, saindo da Secretaria de Gestão de Pessoas e Governança Digital, a Secretaria de Patrimônio Público e a Secretaria de Administração e Contrato. A princípio, você pode até pensar assim, pô, Wagner, mas você tendo ganhado a eleição com 4.140... Com 5.148 votos... Ah, tá me testando para saber se eu tô ligado, né? Ah, tá. Então, se você ganhando a eleição, você se apequena, né, no seu tamanho como governo, porque você foi secretário, você foi muito bem eleito e agora a sua secretaria é diminuída no tamanho. Pois é, mas às vezes a gente precisa se apequenar para agigantar na missão. A missão é gigante, a gente precisa focar na missão nossa, e a missão nossa é gestão de pessoas. E na gestão de pessoas, hoje um dos maiores problemas é a forma de contratação da mão de obra. E quem disse não foi a sociedade, quem disse não fui eu, não foi o prefeito, quem disse foi o TCE. A gente precisa consertar isso, vai ser bom, nós vamos passar por essa fase e vamos sair dela mais fortalecido, nós vamos sair dela com mais servidores estáveis pelo concurso público, nós vamos sair dela com uma reforma administrativa vigorosa, prestando grande serviço à população, e vamos sair com muitos seletistas, se Deus quiser, contratado por aquelas empresas que ganharem a licitação de terceirização e, portanto, gerando um emprego mais estável, mais seguro para esses prestadores de serviço. Essa é a minha confiança, esse é o trabalho que a gente tem feito. Vamos desdobrar esse monte de informação aí que você traz. E assim, o que você pode falar sobre o concurso? E para não esquecer, tem uma outra pergunta sobre essa questão do concurso, que também, não, assim, é só uma pergunta, não é um posicionamento para a pessoa falar, o Cláudio é contra concurso? Não, sou a favor, sou contra essa questão do RPA, acho isso uma covardia. É claro que quem está recebendo não quer ficar sem, porque é isso, entre você receber o pouco do RPA e não receber nada, é melhor receber um pouco, evidentemente, sabe disso, as pessoas precisam, né? Mas assim, a questão dos concursos, você consegue revelar para a gente alguma previsão de data? Sai esse ano ainda? Vai para ano que vem? O concurso da educação, ele é fundamental, né? O processo seletivo, que é o instrumento que vem sendo usado hoje, Cláudio, ele já não se revela como eficaz. Não é? Porque ele foi utilizado por várias vezes, e a tendência é, à medida que os municípios fazem seus concursos públicos, esses candidatos também vão fazendo a opção por contratos mais estáveis, né? Prefere ser concursado do que tendo sido aprovado e continuar num processo seletivo público. Então, o processo seletivo, ele não consegue concorrer com os concursos públicos dos municípios vizinhos. Então, você tem uma vulnerabilidade muito grande no período de tempo. Por isso,
é muito importante a gente fazer o concurso. Uma outra questão que a gente define quando vai fazer um concurso é a segurança, a sustentabilidade dele. Então, nós estamos hoje gastando efetivamente com o processo, com o candidato que foi aprovado, ele recebe pelo piso do magistério, a gente precisa fazer um concurso que a gente possa pagar esse servidor no futuro. Então, assim, tudo isso é calculado para que gere segurança e não precipite o município numa aventura. Não é? Então, como é que você, ao mesmo tempo que corta a despesa, você aumenta a despesa? Era a segunda pergunta. Como é que você traz? Porque o RPA sai mais barato, né, entre aspas, para a prefeitura do que um concursado, do que um estabilizado. E por isso que o trabalho ele é feito efetivamente numa reengenharia, num planejamento, onde você faz corte, você não pode criar desassistência, não é? Porque senão você fere o princípio fundamental, né, que é de prestação de serviço à população. Esse é um ponto, mas você também não pode, né, instabilizar esses profissionais. Você imagina, Cláudio, eu tenho geração de 30 e poucos anos que estaria se aposentando agora como RPA. Olha o tamanho do problema, né, que a gente tem. Inclusive, a gente tem feito muitas orientações a esses profissionais de como conseguir a sua própria aposentadoria, né, que é muito importante. Porque tem jeito, né? Tem jeito. Pelo INSS. Exatamente. Então, hoje... são os chamados... Porque, na verdade, eles acabam sendo aqueles... invisíveis. Exatamente. Então, assim, era uma questão que precisava ser enfrentada, nós estamos enfrentando com serenidade, com firmeza, né? É desgastante, é para todos nós, né? Agentes públicos, para a própria sociedade, e muitas vezes, né, os que criticam são os mesmos que criticavam no sentido de ter o RPA como uma grande exploração do trabalhador. Então, assim, não encarar o problema significa continuar efetivamente colocando uma população expressiva de trabalhadores à exposição do contrato de exploração. Então, assim, eu estou muito seguro, né, da decisão da gestão do Vladimir, estou muito comprometido no cumprimento do TAG, né, e, ao mesmo tempo, Cláudio, fazendo isso, de certa forma, com transição, porque eu disse aqui também nesse programa que nós demoraríamos 2 anos e que iríamos por etapa. E nós estamos cumprindo estas etapas. Então, à medida que você lança um concurso, ou à medida que você aplica a lei da reforma administrativa, aqueles RPAs que efetivamente estavam naqueles cargos, ele vai deixando de existir, ou porque ele assume o cargo de DAS, ou porque ele vai ser desligado, porque esse DAS efetivamente passa a ter essa responsabilidade. Assim vai acontecer com a terceirização. Então, na hora que nós fizermos a terceirização na educação, você vai ter um quantitativo de vigias, de auxiliares de serviços gerais, de porteiros, que eles deixarão de ser RPA e se tornarão efetivamente seletistas, com contratos seguros, prestando serviço e tendo toda a segurança trabalhista. Vamos lá, previsão de datas, o que você pode... previsão, né? Olha, não é uma certeza. O concurso público, o desejo do prefeito, a orientação do prefeito, é que o próximo período letivo esses profissionais estejam em salas de aula. Então, a meta é esta. Então, eu não posso te precisar a data certa, porque isso envolve, assim, nós temos toda a experiência dos 3 concursos que agora nos ajudam muito. Então, o que eu posso assegurar, a empresa efetivamente que fará a banca é a mesma que fez os outros 3, porque nós vencemos essa etapa de licitação, não é? Foi a empresa que ganhou, né, a licitação, e o contrato é de 5 anos, então provavelmente a gestão pública aditivará, até porque está dando certo, né? É uma banca muito elogiada, que a gente conseguiu acertar, isso é meio concurso andado. Vem, portanto, o edital que está sendo preparado desde quando
o processo do concurso foi lançado há quase 2 anos atrás, porque você vai amadurecendo, levantando quais são os cargos que o município precisa, qual é o perfil desse professor, né, que a maior parte das vagas, né, estão todas focadas para professor. Que perfil de professor é esse? Porque toda a experiência dos 4 anos também deu essa segurança ao secretário de Educação, com suas equipes para definir. Então está tudo muito adiantado, de maneira que quando o edital sair, eu acredito que esses prazos a gente terá chance de cumpri-los. Então a expectativa é que o próximo período letivo, ano que vem, a gente tenha condição. E é lógico, se você tem um atraso ou outro pontual, o próprio processo seletivo que colocou esses cargos em andamento por 1 ano, ele diz que ele pode ser interrompido para que o concursado possa efetivamente assumir. A gente já vem tomando esse cuidado, né? Então, com planejamento, Cláudio, se a gente, né, se dedica ao planejamento, a gente tem muita chance de acertar. E no caso dos... Então, quer dizer, vamos calcular aqui, isso é uma média minha aqui, tá? Você leva um tempo para regularizar esse pessoal, apresentar documento, fazer, né, aquelas provas todas de pontuação, que cada um vai ter direito, naturalmente. Então, coloca aí... prova de conhecimento objetivo, né, e nós teremos também a prova de títulos. Né, prova de títulos. Então, você vai ter, hoje nós estamos em julho, vamos colocar junho, julho, agosto, setembro, outubro, aí vem novembro, dezembro, no meu chute aqui, lá para outubro, setembro, outubro, porque tem os 2, 3 meses aí para você ajustar para esse pessoal também assumir ano que vem. Por aí, eu sei que você gosta, chute meu. Gosta de datas. A gente, como eu lhe disse, nós procuramos ser um porto seguro e às vezes a gente não fala muito. Então, falar muito aqui, eu estou dizendo é de entrar então, em tantos dados específicos, porque a gente sempre cria a expectativa, né? Então, eu acho muito engraçado, assim, eu estou lidando muito com isso depois que a turma se aprova, porque eles descobrem o contato da gente e não larga a gente em paz de jeito nenhum. É pai pedindo para chamar o filho. É dia a dia, semana a semana, mês a mês, né, a ansiedade. Eu fico até muito feliz. Né, eu sou um secretário relativamente acessível e sempre que eu posso eu respondo a todos, né, porque eu sei que essa juventude, é muito bom que a juventude queira trabalhar. Né? Para cuidar de pessoas, sim, e para cuidar de pessoas tem que ser acessível. Não tem jeito, isso aí não... Wagner, outra coisa, só para fechar essa questão dessa pasta e a gente avançar no assunto. Sobre os terceirizados, alguma previsão de execução já também? Nós estamos na fase ainda, né, e ela é muito trabalhosa, né? Eu confesso para você que eu não tinha essa noção, porque hoje assim, a legislação ela é muito rigorosa, né, antes, no sentido de elaborar um processo de terceirização. Mudou muito, tem experiências exitosas, esse processo, e ela mudou muito, e a parte mais trabalhosa é o levantamento de necessidade. Você definir quantos ASG precisa uma escola, né? Quantos porteiros. Então você pega um município do tamanho do nosso, que tem mais de 200 escolas, né? Esse trabalho, né, de fazer esse levantamento ajustado ao que a lei determina, porque não é o que o prefeito quer, não é o que o Wagner ou o que o Marcelo quer, mas é aquilo que a lei determina, né, para que haja licitude no próprio processo, que ele seja feito todo dentro da lei e, portanto, não seja questionado. Essa é a fase mais trabalhosa. Então, depois que você lança a licitação, os prazos são regulamentados. Se a gente fazendo a fase de planejamento, né, desse edital, né, de licitação, né, que são os estudos preliminares, fazendo ele bem feito, né, você tem menos chance de questionamentos, né, e, portanto, você acelera. Aquilo que eu demoro mais agora, no tempo, eu ganho lá na frente, no tempo, né, com o não questionamento. Então, eu tenho muita expectativa de que na educação, no caso da educação, a terceirização ela possa acontecer até antes do próprio concurso, não é? Porque são processos diferentes, eles
caminham de forma diferenciadas, existem equipes diferentes trabalhando esses processos, né? E por isso você vai entender assim, porque as pessoas falam comigo assim, mas professor, por que não faz o da saúde agora? Porque também nós não temos tanta gente, né? Volto a dizer, são 12 anos, né, sem concurso público na prefeitura toda. Então você tem que escolher fazer aquilo que é mais prioritário. Você vê que a gente atendeu a Fazenda, atendeu a transparência, né, e controle, atendeu a Fundação Municipal de Infância, né, atendeu a Fazenda, que é muito importante, a administração direta na área de tecnologia, analistas de sistemas. Esses cargos foram chamados já, né, e agora vamos atender a educação. Então, quem vem dando demonstração, né, de sensibilidade, de compromisso no cumprimento da lei, é aquele que vai continuar fazendo, né? Então, assim, a nossa história de cumprimento nos permite aqui afirmar que a gente vai continuar realizando concursos. E depois da educação, com certeza virão outros, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Para fazer bem feito, a gente tem que se dedicar, e a equipe lá, tanto da educação, da procuradoria, quanto de minha secretaria de gestão de pessoas, está muito empenhada em fazer dar certo. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas aqui sobre educação, não vai ter jeito, eu vou, só para a gente, eu soube já que a menina dos olhos é a governança, essa coisa digital, governança digital. Soube que você tem um carinho, um cuidado muito grande com essa parte também, mas você vai falar, só um instante, sobre essa questão. Tanto é que é verdade, então, porque você já está ansioso aí para falar. O Luiz Carlos Duarte é professor lá em Tocos, está aqui comentando no Face. Secretário, a transformação do professor 20 horas para 30 horas acontecerá para o segundo semestre? Como será o cálculo do valor do salário? Na verdade, assim, vai ter que acontecer, porque quando você tem que assegurar aos que estão a mesma condição dos que vão entrar. Então, é lógico que não é uma obrigação a transformação, por parte do município, a transformação de quem é 20 horas em 30. Mas é obrigação do município oferecer a oportunidade a esse professor. Então vai sair um edital oficial abrindo essa possibilidade. As vagas de concurso, elas só são definidas após essa definição. Então, quando você vem falar assim em números, a gente tem a expectativa de que o concurso ele vai ser alto, porque a gente sabe a vacância que tem e, além da vacância, o número de professores que estão por aposentar. Então, nós precisamos tomar uma decisão e concurso você não faz todo dia, né? É trabalhoso, então você precisa fazer com planejamento, mas, de toda forma, eu posso assegurar como é o nome dele? Professor Luiz Carlos Duarte. Professor Luiz Carlos vai ter o momento da opção. Esse momento ele é todo regulamentado, a lei exige que seja, para que cada professor que esteja com menos carga horária possa fazer sua opção para ampliá-la, né? O edital ele sai após esse entendimento do que seja, né? Os dois processos acontecem juntos, um vai subsidiar o outro. Perfeito. Vontade de espirrar na hora que você parou de falar. O professor, desculpa, tá? Professor Luiz Carlos Duarte coloca aqui. Não, Cláudio, não é Tocos, é Jacarandá, Escola Municipal Carlos Chagas. Um abraço para você, professor. Ele é igual você. Você é teólogo também, não é? Não cheguei a fazer teologia. Eu fiz a filosofia, né? Você fez filosofia também. Depois fiz um período chamado noviciado. Mas quase que você foi padre. Estudei quase 10 anos. Não é? É verdade. Isso aí. Bom, vamos lá. Essa questão o que é governança digital? Claro que já remete a gente à questão da informática, mas na prática o que é que eu soube que você cuida disso, assim como realmente de fato você cuida das suas coisas todas lá, mas bem atenciosamente. Essa familiaridade que a gente tem com o smartphone, que cada um faz no campo doméstico,
é isso, fazendo isso com o município. É você se familiarizar com a tecnologia e usar a tecnologia a serviço do munícipe. Então, assim, só que isso nós estamos fazendo de uma forma coletiva, dentro de toda a prefeitura, né? O resultado concreto disso serão os documentos eletrônicos e processos eletrônicos, porque não é só o processo eletrônico, são os documentos. Um ofício eletrônico, por exemplo, né, vai te dispensar de fazer um ofício no papel. Né? E na prática, o que é mais importante ainda? É que esse ofício ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais econômico e ele será mais transparente. Então, o governo eletrônico, ele gera um resultado que é a celeridade da prestação de serviço, é a transparência da prestação de serviço e é a economicidade. Vou te dar um exemplo. Nós temos um processo hoje na prefeitura que todo servidor público conhece, chamado certidão de inteiro teor. É natural todo servidor querer uma certidão de inteiro teor de sua pasta funcional. Você tem pastas, como as que estão nascendo agora com esses concursados, que ela tem 40, 50 páginas. Mas você tem pasta que tem 1000 páginas. Você imagina o que acontecia antes? O Estatuto do Servidor diz que o servidor tem direito gratuito a uma cópia de inteiro teor. Então, você tinha que fazer a cópia, demorava 6 meses para fazer, uma certidão de inteiro teor, né? Imprimia essa certidão de inteiro teor e tinha que dar ao servidor. Hoje já não existe mais. Hoje a cópia é eletrônica, o processo, todos eles são eletrônicos. O servidor recebe isso em WhatsApp, ele quase sempre. Nós tivemos que convencer que o WhatsApp ou o e-mail é melhor do que a parte física, porque o advogado dele vai manusear isso eletronicamente, né? Ou quem de direito, né, vai manusear a pasta funcional eletronicamente. Então você veja, se a gente faz ela com 7 a 10 dias, antes fazíamos com 6 meses. Ela gera uma economia e o tempo todo nós temos essa certidão eletrônica também dentro da pasta dele, que é o princípio da transparência. Então, é algo assim. Por que é a menina dos meus olhos? Primeiro, porque é juntar o útil ao agradável. Ela vai ajudar na questão do tag. Porque é lógico que se você consegue fazer num curto prazo, não é? Se você consegue ter isso prontamente disponível, não é? Você também começa a gastar menos mão de obra. Não é? Você também ajuda a resolver o problema da regularização da contratação de mão de obra, porque você faz isso de forma mais automática. Porque agora, Cláudio, nós estamos numa fase na secretaria que as pastas funcionais estão sendo digitalizadas. Então, tudo isso também será eletrônico. Eu vou acelerar mais ainda a condição de prestar o serviço ao servidor com menos tempo, né? Mais rapidamente. Então, é nesse sentido. Além do que, a gente também aponta isso como uma das ferramentas no cumprimento do TAG. Acho que vai ganhar toda a sociedade. Né? Acho que isso vai conferir ao município. E eu sempre digo ao servidor, poxa, a Receita Federal, que é para esse país todo, ela consegue agendar você lá e fazer um atendimento até às vezes 3 minutos antes da hora marcada. Ela impôs uma qualidade na prestação, e isso só é possível por conta de governo eletrônico. Se o INSS, que é o INSS, com todas as dificuldades que teve, hoje você se aposenta através de um banco de informações corretamente preparados, numa rapidez imensa. Então, eu realmente acho que é um momento único. A minha expectativa é de que, até o mês de outubro, todos os processos gerenciados por minha secretaria estejam efetivamente e eletronicamente disponíveis, né, para que o servidor possa usá-lo. E acredito que, a partir de 1º de janeiro,
a gente vai abrir isso para casa. Então, você imagina, setores de protocolos poderão ser redirecionados para outras áreas, porque as pessoas poderão acionar o protocolo por meio eletrônico de suas próprias residências, né? Então, essa é uma revolução na área da gestão pública. Eu já cansei de ir ao Rio, levar documento para a Anatel, porque tinha cumprimento de prazo, né, como exige, e a gente ficava com medo dos Correios não entregar. E você perdeu o prazo, e multa, essa coisa toda. Agora, a gente está fazendo isso também sem terrorismo, porque a grande questão do governo eletrônico, da familiaridade com a tecnologia, é também respeitar o time, sem comprometer o projeto das próprias pessoas, porque o que você está fazendo é uma revolução cultural. E muitas pessoas assim, eu sou analógico, Cláudio, eu tô indo para os 60 anos, eu não tenho a familiaridade com a tecnologia. O que eu tenho é um reconhecimento tácito, por experiência, da importância. Eu acompanhei um processo de aposentadoria de um funcionário meu da WTC Recursos Humanos, que é minha empresa. Então, você imagina, Serginho, o funcionário que me pediu ajuda, e eu pedi ajuda porque eu não sabia como lidar com isso, com o INSS, nós demos entrada numa quarta-feira. E na sexta-feira ele foi aposentado. Então, eu fiquei tão feliz de ver uma pessoa que trabalhou seus últimos 30 anos numa área difícil, de muito peso, como promotor de vendas, e achei que foi um reconhecimento ao trabalho dele, achei que é um reconhecimento do esforço que o INSS fez para fazer o seu governo eletrônico, mas também me senti feliz, porque foi a demonstração inequívoca que minha empresa pagou todos os impostos que viabilizaram a aposentadoria dele em 3 dias. Então, é isso que a gente deseja, né, com o governo eletrônico: celeridade, transparência, né, e prestação de serviço. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar com esses comentários aqui para a gente entrar nessa parte de análise política também, de visão política que você tem. Geraldo Venâncio, professor Wagner tem conhecimento e competência para enfrentar esse enorme desafio. Meu presidente. Abração para o senhor, doutor Geraldo. Grande amigo. O senhor é funcionário lá da Fundação. Vou completar 30 anos. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tiago Virgílio, bom dia, meu amigo, e segundo melhor vereador de Campos. Fico muito honrado. É o segundo. Professor Wagner Teixeira, bom dia para o meu amigo Cláudio Nogueira, Luizinho. É porque ele tem uma outra paixão, né, Juninho? O professor Wagner é um dos melhores quadros políticos da nossa região, além de técnico, a sua equipe, então, nem se fala. Eu disse o segundo melhor vereador porque o primeiro é o vereador Juninho Virgílio. Essa mensagem... Corretíssimo, Tiago. Um grande companheiro, Thiago. Nosso líder, faz um trabalho brilhante de harmonia do grupo. Isso, né, liderança é uma coisa muito importante e Juninho tem muita. Maurício Batista falando: os RPAs foram usados para as eleições. Quando se fala isso, não é verdade, né? Volto a te dizer. O RPA é uma prestação de serviço complementar fundamental ao município. Querer imputar qualquer outra questão, esse não é o fato. O fato é que ele foi usado por muito tempo, foi usado por todos os governos nos últimos 30, 35 anos, e ele é irregular. Ele é irregular na forma de contratação, porque ele não gera a segurança nem previdenciária, nem trabalhista e nem financeira. Né? O entendimento que os órgãos de controle e a justiça tinha sobre o RPA anteriormente é de que era o contrato nulo de direito. Mas como é que uma pessoa vai trabalhar a vida toda numa forma de contrato e você dizer que ele é nulo? A justiça mudou o entendimento, os órgãos de controle mudou e diz o seguinte: ele é irregular, ele tem que ser corrigido. Não é? Então nós estamos fazendo o nosso papel de corrigi-lo. Perfeito. Tânia França está fazendo a cobrança aqui, o senhor. Secretário, quando o senhor vai me pagar o abono de permanência?
A Procuradoria-Geral já deferiu o pagamento em requerimento administrativo há quase 2 anos, o prefeito deferiu para a folha de pagamento, até hoje o senhor não me pagou. Deixa eu dizer uma coisa, não é só o abono permanência, existem muitas outras rubricas, não é, que ao longo de muitos anos ela não foi paga, como por exemplo, plano de carreira. Então, nós tivemos uma suspensão por conta desse reordenamento, dessa reorganização de início de governo, mas o histórico nosso de 4 anos é de quem paga a dívida. A gente deve e a gente cumpre o compromisso de estar pagando. Então, o prefeito Vladimir, nesse sentido, ele é muito rigoroso. Então, férias, eu paguei mais de 50 mil férias. Letrinhas, tem servidores que nós pagamos 5 letrinhas. Eu estou falando de 14 mil pessoas, estou falando de um direito que é de 2,5% a cada 2 anos. Então, se esse primeiro ano a gente suspendeu para fazer essa reorganização, não é, por conta de um momento difícil que a gente está vivendo, e a gente admite que é um momento de dificuldade, e é um momento que a gente está fazendo ajuste, isso não significa, em hipótese nenhuma, que o município vai dar calote em quem quer que seja. Não é? O município, ele é pagador. Ele demonstrou isso na primeira gestão por um perfil do prefeito. E, com certeza, né, logo que a gente fazer os ajustes, a gente retoma os pagamentos que estão, no momento, ainda suspensos. Perfeito. Bom, vamos pedir o senhor para entrar nesse campo político, cuja sua experiência vai se alargando aí ao longo dos anos, né, também por conta de ser, por exemplo, em Campos é a segunda vez que você concorre. Sim. Né? Veio nessa agora. Na última eleição, na penúltima, né, eu tive 1.500 votos, né, para vereador. Perfeito. Bom, e aí... Ali, naquela época, eu também dividi muito a minha candidatura com a parte de coordenação do programa de governo do prefeito Vladimir, o que acabou tomando muito tempo. Desta vez, não. Dessa vez eu foquei, né, e o resultado veio. Teve que se dedicar mais. Ô, Vani, tem... assim, o cenário político para a presidência da República, nós estamos há 1 ano e 2 meses ainda, né? Julho, agosto, setembro, outubro, 1 ano e 3 meses para as eleições de 2026, que vai escolher presidente, governador, senador, deputados. Mas a gente pede sempre aqui para que as pessoas, baseado nas pesquisas, e aí quem faz isso é o Aloysio, ele faz isso de forma, né, categórica, e a gente apresenta esses números para que vocês, políticos, analisem e comentem sobre como vocês conseguem ver, porque vocês têm a experiência da urna, a gente tem a experiência do jornalismo, da cobertura, do dia a dia, né, das estatísticas, como a Aloysio tem conhecimento de pesquisa. Então, assim, mas vocês têm a coisa lá na prática, como é que é ir na urna. Uma experiência que o senhor acabou de falar agora, de uma eleição para outra, olha como é que mudou, né? E aí, eu pergunto ao senhor, por exemplo, para presidente da República, há um cenário muito polarizado ainda no Brasil, e vai continuar assim. Direita, esquerda, direita, e você tem hoje a dificuldade da direita não ter o seu líder maior, que ainda é Bolsonaro, como um detentor de popularidade e naturalmente de votos. E tem, por outro lado, e que ele não pode ser candidato, e aí tem uma dúvida muito grande, porque, como diz o professor Almir, né, da Secretaria de Agricultura, ele também é igual a Lula, é igual mangueira, essa árvore, né, mangueira, dá muita sombra, nada nasce embaixo, ou seja, ninguém consegue progredir politicamente próximo a esses líderes, como é o caso do Lula também. Quem é que surge como líder após ele parar, se aposentar, se for o caso? Então, nas últimas semanas, vários pontos vão trazendo aqui novidades nessa corrida. A aprovação do governo, que vinha despencando seguidamente várias pesquisas, deu pelo menos uma reagida agora na última pesquisa feita pela Atlas Intel. O Lula estava em 53,7% de desaprovação do governo, caiu para 51,8%.
e de aprovo subiu de 45,4 para 47,3. Talvez ali dentro da margem de erro da pesquisa, que é sempre em torno de 2, 3%. Ó, esse aqui, por exemplo, está em 2%. Como que você vê esse cenário? E aí eu trago o seguinte, a intenção de voto junto dessa reação do governo, que pega um pouco, sabe o que é essa reação? Pega um pouco daquele IOF. Porque o governo levou muita pancada na internet por conta do Pix, por exemplo. A taxação do Pix, que não era a taxação, mas até lhe explicar. Isso aí foi embora, o boi com a corda. Nicolas deitou o cabelo naquela. Eu fico impressionado, mas vai fazer o quê? Paciência. Mas agora parece que ele deu uma reagida. IOF, sendo recusada no Congresso, ele conseguiu lidar bem com isso na internet, falando que é a taxação dos ricos, enquanto que o Congresso quer que os pobres paguem mais. Enfim, pode ser ou não, mas o que se apresenta é isso. E aí tem a intenção de voto em dois cenários e de segundo turno. Lula versus Tarcísio Freitas. Lula estava com 48 em maio, 48,9, caiu para 46,9, 2 pontos percentuais a menos. Tarcísio estava com 45,1, subiu para 47,6. Mito, ao contrário. Só que Tarcísio estava com 48,9, caiu para 46,9. Agora sim, caiu 2 pontos, desculpa. E Lula estava com 41,5, subiu, agora faz sentido, para 47,6. Então, ao contrário, o Lula subiu e o Tarcísio caiu. No outro quadro, a Michele Bolsonaro, também são todos prováveis pré-candidatos, nem candidatos são pré. A Michele estava com 48,9 em maio, caiu para 47,5%. O Lula estava com 45,3, subiu para 48% num eventual confronto entre os dois no segundo turno. Ou seja, está muito indeciso, muito indefinido. Você vê com alguma clareza mais do que esses números, esse atual cenário político federal? Eu lembro, eu tenho a impressão que foi Jânio Quadros que disse que política é uma nuvem que está passando, não é? Então, isso até para mostrar como algum fato pontual que aconteça muda toda a configuração do cenário. Eu acrescentaria a essa mudança, porque você estava caindo e de repente você passa a subir, né, que é o caso do Lula, também essa questão dessa taxação que o presidente Trump faz ao país. Isso pegou mal, né? A forma como se defende isso pegou mal, porque isso foi captado, né, por toda a sociedade como realmente uma retaliação, né, como algo ofensivo à soberania do país. Esse é um discurso, o discurso nacionalista, ele não pode só ser um discurso. Ele é algo concreto, é um sentimento que mexe com a questão de ser povo, né? Então, acho que o Lula está sabendo lidar com isso, não é? Acho que a forma como ele reage, concordo plenamente com você. Essa questão de que sempre se discutiu com a taxação das grandes riquezas e a dificuldade de aplicar isso, ele consegue usar essa narrativa, essa defesa dele no momento oportuno. O que faz a gente acreditar que muita água ainda vai passar por debaixo da ponte, né? A experiência num processo eleitoral que você ganha faz com que você respeite muito o tempo dele. Eu acho assim que muitas vezes no Brasil, e aí eu me reporto aqui também, no estado do Rio, né? Às vezes a gente antecipa muito os processos eleitorais. Não é? Então, assim, 4 anos, Cláudio, é muito pouco tempo para você, 2 anos antes, já investir um tempo absurdo que deveria estar sendo gasto na solução dos problemas nacionais ou nos problemas regionais ou municipais, não é? Para investir num processo especulativo cuja
o sentido dele é uma nuvem que está passando. Então, assim, eu sou meio comedido, mas eu vejo ainda que o cenário nacional vai mudar bastante. Não é? Acho que os atores todos são muito experientes. Todos são muito vividos. E acho que, especialmente, o próprio presidente Lula. Não é à toa que ganhou 3 eleições. Não é? Então, assim, é como eu vejo o cenário ainda. Acho que há muita questão de política externa, de política nacional que pode interferir nesta decisão do povo brasileiro. Essa pesquisa ainda não pegou o tarifaço do Trump. Não, né? Não. Mas você analisou muito bem, porque há um consenso da crítica como um todo de que, pela primeira vez em que nós estamos polarizados aí há uns 8 anos, desde 2018, um pouquinho antes, 2017, começou aquela coisa toda. Aliás, desde 2013, quando começou com o Dilma, né? Quando comentou, são 12 anos nessa polarização. Se você fizer um comentário aí a favor de um ou outro, você sai daqui taxado de direita ou de esquerda. Com certeza. Então, eu vejo assim, o mesmo cenário que tem para um, tem para outro. Então, porque qualquer fato que também a nível que envolva a gestão pública nacional, ela vai interferir. Então, o risco, na verdade, é de ambas as partes. Sim, e aí vem essa questão do tarifaço que eu dizia, a crítica está trazendo isso, como nesses anos todos, 12 mais anos talvez, de polarização, a primeira vez que se une o país, porque mexeu com todo mundo, mexeu com o agro, mexeu com os produtores de aço, mexeu com os produtores de laranja, que a nossa laranja está na mesa do americano. Mas mexeu muito, mexeu sério, e isso sim, e essa coisa da soberania, né? E principalmente os motivos apresentados, e aí vem essa polarização de novo. Mas vamos lá, trazendo aqui para o estado do Rio, que você falou sobre antecipação, a última pesquisa é só de maio, tem uma de abril, né? Que aí dá para fazer esse fato histórico, né? E de maio. Aqui, e aí tem a questão dos movimentos que nós vamos citar, que já tem sérias mudanças nesse cenário. O Washington Reis nem aparecia aqui, hoje ele é candidato. Então, Eduardo Paes aparecia com 48,9%, em abril subiu para 57%. Tarcísio em abril, Tarcísio Mota, do Rio, tinha 8,7%, caiu para 8,3% em maio. Rodrigo Bacelar, em abril, tinha 8,2%, subiu para 10,4%. Ítalo Marcilli estava com 1,6% em abril, caiu para 1% em maio. Esse cenário foi captado, vamos dizer assim, essa foto, né, comparado também, foi em abril, essas fotos, né, foram em abril e maio, que são aqueles quadros o retrato do momento. Hoje, nós temos uma movimentação muito importante, que é a ida do Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, ao governo do estado, e isso já está muito definido, graças àquela articulação que ele fez, né, desde o Pampolha para o tribunal, né, tentando conciliar. Tem o irmão de Washington Reis como primeiro secretário da Assembleia. Olha que situação interessante. Mas já há quem diga, né, da possibilidade do governador nem querer sair. E aí, aí escuta, o andamento e aí mais um ingrediente favorável ao Rodrigo, mostrando a habilidade dele, como a Luísa escreveu, fígado e cérebro, ação agindo com o fígado e às vezes com o cérebro, isso tudo agindo com o cérebro. Ele conseguiu isso tudo, chegou ao Palácio da Guanabara como interino, tá tudo certo. Ontem mesmo ele falava sobre isso, né? Em janeiro, até abril, que é a data limite, ele deve assumir o governo. Então, é só uma questão de tempo. Até aqui, quando ele age com o cérebro, conseguiu o apoio de Bolsonaro, com algumas restrições, se tudo estiver direitinho, impondo o vice naquela época. Quando ele age com o fígado, ele assume o governo do estado,
e manda embora um aliado histórico de Bolsonaro, que é o Washington Reis, mas que se desalinhou com ele por algum motivo, e aí desanda todas essas ações de articulação com o cérebro que ele fez para chegar até onde chegou. E há quem diga que, e agora está aqui no ponto, no blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa, a retirada do apoio só queria lembrar aqui a data, queria ler a data, lembrar eu não lembrei. A retirada do apoio, tá aqui, ó, dia 11 de julho, foi publicado, Bolsonaro retira apoio a Bacelar e Castro, olha o que o Rodrigo fez, por exoneração de Reis. Quem Rodrigo fez, Castro manteve, quando ele voltou ao governo. Há quem diga que Castro, como você disse, pode nem sair mais do governo, mas ele precisa de um mandato, nem que seja de deputado, mas ele precisa, e não mais a senador ele viria. E há quem diga que Rodrigo deu um tiro no pé tão grande que pode até nem se sustentar como candidato até o final desse processo todo, já que ele é só pré-candidato. Como é que você desenrola esse novelo aí e você vê essa política no Rio? Eu acho que Aloysio foi muito feliz na análise política que ele fez. Eu li, eu entendo que realmente política é articulação, política é diálogo, política é você estar na mesa participando da decisão, né? Portanto, ela se faz com a razão, ela se faz com a inteligência. Não há diálogo se não houver compromisso de inteligência com quem você efetivamente se articula, né? Então, e isto é indiscutível que Rodrigo fez, e fez muito bem, né? Você não reconhecer, né, um líder político que se lança candidato de uma casa legislativa e ganha a eleição com unanimidade, não é? Efetivamente, com essa mesma constatação, eu vi com certa perplexidade, né? As decisões dele já no poder como governador, não é? Em seguida, acredito que menos de 10 dias, né? Não houve proporcionalidade nas decisões tomadas com aquelas feitas anteriormente na articulação. E isso fica muito perceptível para a população. Isso fica muito perceptível para os outros agentes políticos que participam do processo, né? E política se faz também com confiança, né? É diálogo e confiança. Então, à medida em que você fica instável nessa confiança, eu vejo que a consequência é o que está sendo posto, é mais especulação, e aquilo, então, que antes era caminhando para a certeza, vai acontecer, se gera incerteza, né? Eu tô como o Aloysio. Aloysio termina a análise dele dizendo ver o que acontecerá. Mas é um ver como acontecerá, suscitando uma dúvida, ou seja, não há mais certeza, há dúvidas, né? Então é como eu vejo o cenário, aquilo que estava muito bem definido em termos de estratégia, talvez a estratégia não seja mais adequada. Como eu estou vendo, sabe, Cláudio? Então, assim, isso abre mais possibilidades. O que a pesquisa aí, no momento, ela já não é mais o retrato, né? Não é. Não é mais o retrato. Então, como você disse, o Washington, havendo possibilidade, né, dele reverter o processo dele, ele já se afirma como candidato e, com certeza, vai brigar lá numa seara que antes não tinha páreo, porque é um bom páreo, viu? Né? Então, é o segundo maior colégio eleitoral,
né? Consegue reunir em torno dele outras lideranças, e essas outras lideranças vêm do mesmo segmento, que é o segmento conservador. Então, eu acho que isso aponta uma eleição totalmente aberta, o que há 30 dias atrás não se configurava, né, como possível, né? Então, hoje, por exemplo, você tem um país que continua, né, efetivamente liderando o ranking, né, mas você tem uma direita dividida. Hoje tem, né, essa situação toda para trazer para o... e o pai só surfando na onda dele lá, tranquilo, né? Vai fazer o quê? É o chamado aquele ponto fora da curva, né? Que acaba se exagerando em algumas decisões. Para a gente fechar aqui, meu caro Wagner, tem a questão também de senador, que é uma eleição majoritária também, diferente do que a gente pensa, ela é majoritária e não proporcional, mas traz aqui uma definição, parece que é grande, de Flávio Bolsonaro ser... Eu acho que isso... Uma vaga das duas é dele. De quem seria a outra, então, se é que se pode dizer isso? Tem Benedito da Silva, tem a Clarissa, que aparece em algumas pesquisas e não está fazendo ação política nenhuma. Tem o Cláudio Castro, que aí agora a gente já não sabe se ele vem de fato ou não, mas nesse cenário todo aí, quem que você arriscaria dizer que pode? E tem o Sóstenes, que agora... me parece ser o preferido do Bolsonaro. Olha a situação. Eu acho que esta instabilidade ou essa mudança de caminhada que aconteceu para governador acaba trazendo reflexo, né, na eleição do Senado. Vejo que a grande possibilidade de um segundo na direita é indiscutível, mas acho que a esquerda com Benedita, ela sai fortalecida no meio dessa confusão. Mas, para mim, também, volto a dizer, eu citei lá anteriormente, eu quero corrigir, a frase não é de Jânio Quadro. Política é uma nuvem que está passando. A frase é do meu conterrâneo Magalhães Pinto, mineiro, né, que diz isso. Então, assim, o cenário está em muita mudança. A nuvem passa muito rápido, Cláudio. Né? Você pensa que está aqui, ela já está ali. É o que está acontecendo. E acho que o Senado sofre esse reflexo do que vai acontecer com a direita no estado do Rio de Janeiro. Porque realmente paira uma dúvida muito grande dos próximos passos que serão seguidos. Para deputados estadual e federal, nós temos um cenário hoje com... A Carla, na verdade, ela se elegeu ainda com o título de São João da Barra, hoje tem um título, domicílio eleitoral de Campos, então a gente fala isso. E teve 18 mil votos quase em Campos, então o colégio eleitoral... Campos tem uma simpatia pela Carla Machado. Então tem a Carla, tem o Tiago Rangel, tem o Bruno da Uaire e tem o presidente da Alerj, que é o Rodrigo. São os 4 hoje que representam aqui Campos e a região. Hoje, também, como suplente, tem o Caio na federal. Como é que você desenha esse cenário? Porque também tem uma outra possibilidade que e aí foi ele quem disse aqui, se o Vladimir sai numa vice de Washington Reis, que o Washington já declarou, o vice do sonho dele é o Vladimir. E Vladimir disse, onde o Washington estiver, eu estou com ele. O que significa essas frases aí? A gente vai entender, né, com o passar do tempo. Se o Vladimir sai numa vice de um Eduardo ou de um Washington, que pode acontecer, e ele lança a Tassiana, federal. E como ele disse aqui, tem o trabalho dela, a popularidade é dela, não é dele sobre ela. Ela tem diria, luz própria, como se falava antes, né? Isso para federal, é um cenário. O Caio, pelo grupo do Vladimir, vem para estadual, nesse acordo de apoio do grupo, junto do Bruno e junto também do Tiago Vigílio, que comentou agora sobre você aqui. Acabou perdendo seu voto, porque falou que o irmão dele é melhor, o primo dele é melhor. Tô brincando. Nós somos grandes parceiros. Eu sei. De muito tempo.
Como que você vê esse cenário? O que você acha de Campos nessa representatividade, tanto no Congresso, Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa, em termos de números? Eu vejo assim que, para deputado federal e estadual, eu vejo a coisa caminhando de forma um pouco mais definida, né? É lógico que vai depender muito do caminho do prefeito Vladimir, mas mesmo a caminhada de Vladimir é muito natural, não é? Vladimir é um político nato, é um político de carreira, no sentido, né, de que tem a política de forma profissional, ele é dedicado a isso, não é? E portanto, queira a ascensão. Então, vejo com muita naturalidade e vejo até com... estimo muito que aconteça, porque será bom para o município, não é? Essa caminhada dele no sentido aí de ascender cargos a nível regional, como é o caso de vice-governador. Mas, assim, no nosso meio, acho que está muito claro, está muito posto as 3 candidaturas para deputado estadual, né? Num cenário em que Caio também se configura, né? O Tiago, Virgílio e o Bruno. E para federal tem essa coisa aí que está meia indefinida, né? Mas, assim, por parte do prefeito, a gente conversou muito e você falou numa questão que eu acho muito importante realçar. De fato, a primeira-dama, a Taciana, ela vem exercendo um papel no governo que passa a margem de profissão, passa por uma dedicação de voluntariado, e me impressiona muito a forma extremamente capilar com que ela atua dentro do município, não passando por um segmento só. Então, ela corre muito bem em todos os segmentos, porque ela é muito presente, né? Então, é uma candidatura que vai se construindo naturalmente. Então, quando o prefeito coloca que é à mercê do que ele próprio define, porque na vida política a gente é assim, sabe? A gente é alçado de forma muito natural a galgar espaços. E acho que, de repente, pode ser realmente o momento da Taciana, porque tem se revelado para o município uma pessoa muito presente e acho que seria uma excelente parlamentar. Então, dentro do grupo, esta forma de análise, como você coloca, eu confirmo ela. A gente conversa muito abertamente sobre nós, porque está em nós, a gente está discutindo política todo dia, né? A gente vivencia isso todo dia. E acho que com essas candidaturas a gente se fortalece, né? Para lá na frente continuar com o nosso grupo político se rejuvenescendo, se revitalizando, né? Porque a política é feita de movimentos de liderança. E no movimento de liderança você tem um líder, você tem um mestre, mas você tem que ter o discípulo. E o discípulo tem que ter essa generosidade de colocar o seu nome efetivamente a serviço do grupo. E isso eu vejo nesses colegas, né? Vejo em Tiago, Virgílio, vejo isso no Bruno já caminhando, né, para sua terceira eleição, né, para terceiro, então acho que isso é muito importante. E com Caio, que também está se revelando aí, né, como deputado federal, tem o histórico da família. Então acho assim que todas estas postulações, elas são extremamente justas, elas são extremamente viáveis, não é? E, portanto, tem a nossa simpatia, tem o nosso apreço, não é? Amigo, só mais uma. É possível a região fazer quantos no total, entre oposição, situação, tanto para estadual quanto para federal? Estadual nós já tivemos 7 uma vez, não tivemos? Me lembro de 5. 5? Me lembro de 5, na época de Zé Cláudio, na época de Claudeci da Ambulância. João Peixoto, Paulo Albernaz também. Quem? Nosso querido Gil. Sim, não, esse é mais recente, mas na época que tínhamos 5 de uma vez só. Olha, Zé Cláudio, não, Feijó era federal.
falando estadual, e tinha lá nosso glorioso, ô meu pai, aqui da vizinho meu ali, rapaz, saudoso, Paulo Bernais. Eu vejo que o município tem toda a possibilidade de fazer 4 vereadores, certo? 4 acho, 4 deputados estaduais, não é? E acho que a gente tem a possibilidade de fazer 2 federais. Então, assim, eu acho factível. E acho, mais do que isso, eu acho necessário, né? Num momento como este que a gente vive, né, eu defendo muito o voto com nossa representatividade. É muito importante que o município de Campo tenha a sua representatividade nas casas parlamentares reforçadas, né? Acho que o deputado federal, por exemplo, vem demonstrando como um elemento, um instrumento, numa forma de fazer política em que cada vez mais a Câmara tem o poder de estar participando, né, da questão orçamentária com as suas emendas parlamentares, né? É fundamental que a gente reforce e eleja mais deputados. Amigo, te agradecer por hoje, desejar boa sorte nessa reestruturação toda aí e esperamos, evidentemente, que você nos informe o quanto antes, né, as novidades com relação aos concursos, com relação às contratações que você antecipou aqui pra gente nesse dia de hoje, mas muito obrigado pela entrevista, boa sorte para você. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês, o Grupo Folha, oferece a nós, né, gestores públicos, de poder falar, né, o que estamos fazendo, prestar essa prestação de contas, né, que a gente faz. Acho que é muito importante reforçar esse espaço aqui como um espaço de ventilar as ideias, né, de levar, né, o que a gente faz e o que a gente pensa à população, e eu queria agradecer a você, né, esse momento oportuno que a gente está tendo para debater a nova secretaria. Boa, vamos acompanhar esse trabalho todo aí. Sérgio, obrigado, amigo. Sérgio Cunha, grande jornalista aqui com a gente também, o rei do cafezinho sem açúcar. Frederico que se cuida aí com a Coagro. Ainda bem que aumentou o percentual de etanol agora na gasolina. Não se conta com ele, não, pelo amor de Deus. Vamos tomar um cafezinho com ele lá qualquer hora dessa. Forte abraço para vocês, muito obrigado a vocês também que, né, nos acompanharam até aqui, você que ficou aí acompanhando a gente. Só lembrar que amanhã tem no jornal Folha da Manhã impresso a parte dessa entrevista hoje também aqui com o professor Weiner. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense, mais fácil para você realizar os seus sonhos. Fechamos o Folha no Ar de hoje, que volta amanhã às 7. A gente tem sempre aquele